Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao NerdBet. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e hoje trago palpites e análise do dia 26 de outubro, sábado, dos melhores planejamento de palpites, prognósticos e apostas esportivas da rodada de hoje. Só que antes, tropa, se ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever para acompanhar o nosso canal e deixa o like para nos ajudar a crescer aqui no YouTube, tá beleza? Sem mais delongas, bora para os jogos. Sábado amanhã de Itália Série A, o jogo do Napoli versus Lecce. Esse jogo tem início às 10 da manhã e a sequência da equipe napolitana é das melhores. Será que é aquele Napoli da temporada de 2022 que foi campeão da primeira divisão? Bom, atualmente o Napoli vem a 5 jogos de invencibilidade, empatou o clássico diante da Juventus fora de casa, depois engrenou 4 vitórias consecutivas, atuando em casa vem imbatível, 5 vitórias consecutivas com saindo mais de 2,5 gols em 4 dos últimos 5 jogos em casa, bateu mais de 1,5 em todos. Enfrenta uma equipe do Lecce que não passa pelo bom momento. Essa equipe do Lecce engrena 5 jogos sem vencer, a 4 derrotas consecutivas. Em 3 dos últimos 5 bateu mais de 2,5 gols. É uma equipe que nem marcar gols marca nos últimos 4 jogos. O último confronto, por incrível que pareça, na casa do Napoli, foi 0-0 na temporada passada e na classificação o Napoli é o líder com 19 pontos, 2 pontos à frente da Internazionale, atual campeã dessa Itália Série A, e o Lecce está com as cordas bamba, é o vice-lanterna com 5 pontos na 19ª colocação. E o artilheiro, meu parceiro, o artilheiro dessa competição atualmente não é um jogador do Napoli, mas o jogador do Napoli tem qualidade, principalmente o Lukaku, uma recente contratação aí, Romelu Lukaku, vai fazer grande diferença nos napolitanos. Então, para essa partida, vou deixar para vocês vitória da equipe do Napoli, Napoli para vencer o jogo, probabilidade 3-1 casa. Vamos agora para a Premier League, temos o jogo do Manchester City versus Southampton, início às 11 da manhã. Na classificação, o Manchester City é o vice-líder, 1 ponto atrás do Liverpool. O Liverpool está em vantagem porque tem 7 vitórias e o City tem apenas 6 vitórias em 8 jogos. A equipe do Southampton, vice-lanterna com apenas 1 ponto na competição, tem uma das defesas mais vazadas na competição, enfrenta o Manchester City do Pep Guardiola, que vem invicto atuando em casa nessa Premier League. Só para vocês terem uma noção, vem de uma vitória de 5-0 em cima do Sparta Braga pela Liga dos Campeões e também venceu a última rodada diante do Wolverhampton pela Premier League, 2-1. Atuando em casa, vem jogando muito bem, 3 vitórias consecutivas, bateu mais de 2,5 nos últimos 4 jogos do Manchester City em casa. Tem o Haaland, que vem jogando fino da bola, tem o Rodri, tem grandes jogadores essa equipe do Manchester City. Então, para essa partida, não podemos deixar essa vitória simples do Manchester City pela odd que as casas estão pagando. Então, antes de mais nada, lembre, esse conteúdo é para maiores de 18 anos. Então, aposte com responsabilidade. Então, para essa partida, vou deixar Manchester City para vencer no primeiro tempo e também podemos buscar o mercado para gols. O Haaland para marcar gols a qualquer momento é uma boa cartada para vocês. Vamos agora para o campeonato alemão, Bundesliga, Blenner versus Leverkusen, início às 13h30 da tarde. O Blenner vem a 3 vitórias e 2 derrotas, bateu mais de 2,5 em 4 de 5. Leverkusen, 3 empates e 2 vitórias, bateu ambos marcas em 4 de 5. Nos últimos 2 confrontos, o Leverkusen levou a melhor. O Leverkusen atualmente é o quarto colocado, atual campeão dessa Bundesliga, a equipe do Leverkusen, enfrenta o Brenner na oitava colocação. Lembrando que o Leverkusen tem um dos melhores ataques da competição, mas não tem uma defesa tão confiável nem tão sólida assim. Sofreu quase o mesmo número de gols que a equipe do Brenner sofreu.
Então, para essa partida, vejo um jogo bastante disputado, um jogo de bastante marcação, vai atuar fora de casa, o Leverkusen é o favorito em minha visão, e mercado de Meteode, podemos deixar essa vitória do Leverkusen, mas também podemos beliscar aí o mercado para ambas as equipes marcam gols. Vamos agora para o italiano novamente, para o jogo do Atalanta versus Verona, início às 15h45. O Atalanta vem a 5 jogos de invencibilidade, 3 vitórias e 2 empates, vem de um empate na fase de grupo aí na Liga dos Campeões da Europa, ou seja, foi 0-0 diante do Celtic, mas é uma equipe que sabe marcar os seus golzinhos e enfrenta o Verona, que é uma equipe chata de se enfrentar, mas não se encontra num bom momento. Nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória, 4 derrotas, mas bateu mais de 2,5 em todos. Último confronto, 2-2. Lembrando, Atalanta favorito em minha visão de jogo para estar vencendo essa partida, não tenho dúvida disso. Mas é aquele velho dilema. O Verona é uma equipe chata, só que não se encontra em um bom momento. O Atalanta busca entrar no G4, atualmente é o sexto colocado, e o Verona se distanciar um pouco da fase de baixo aí, da parte de baixo da tabela. Então, para essa partida, ficarei no jogo para gols, mesmo acreditando que o Atalanta é o favorito e vai vencer essa partida. Vou deixar o jogo para mais de 2,5 gols. Vamos agora para a La Liga da Espanha. Temos o jogo mais esperado deste sábado, o jogo do Real Madrid versus Barcelona, às 16 horas. O Real Madrid paga uma odd de favorito, mas vai enfrentar um Barcelona que vem jogando fino da bola nessa La Liga da Espanha. Bom, nos últimos 3 jogos do Real Madrid, bateu mais de 1,5 gols, vem de vitória em cima do Borussia Dortmund após estar em desvantagem por 2-0, conseguiu vencer pelo placar de 5-2 com o direito a hat-trick do Vini Júnior. E a equipe do Barcelona vem a 4 vitórias consecutivas, bateu mais de 2,5 em todos, perdeu aqui por um placar de 4-2, porque colocou a equipe alternativa nessa La Liga, por ter perdido a primeira rodada lá na Liga dos Campeões da Europa, perdeu de 2-1, se não me falha a memória, para o Mônaco, e colocou a equipe reserva para enfrentar o Young Boy e venceu por um placar de 5-0 pela Liga dos Campeões. Então vem de uma vitória aí triunfal, uma vitória maiúscula em cima do Bayern de Munique, que vinha sendo o carrasco do Barcelona nos últimos anos. Só do Rafinha foi 3 gols. Então a equipe do Real Madrid, atuando em casa, vem a 5 vitórias consecutivas, batendo mais de 2,5 em 4 de 5. E a equipe do Barça fora vem a 2 derrotas e 3 vitórias, também batendo mais de 2,5. Só que em todos os jogos, último confronto na casa do Real, 3-2 para o Real, mas o Barcelona já aprontou diante do Real em agosto aí, esse ano, por um placar de 2-1 em um amistoso. Então, vai ser um duelo interessante. A equipe do Barcelona é o líder da La Liga com 27 pontos, 3 pontos à frente do Real Madrid. E o Real Madrid é o vice-líder com 3 pontos a menos que o Barcelona. O Barcelona tem 9 vitórias, o Real Madrid tem 7. O Real Madrid atuando em casa vem aí com 100% de aproveitamento, 5 vitórias consecutivas, e o Barcelona fora de casa vem com a única derrota. Lembrando que o Barcelona está jogando bem nessa La Liga, tem um elenco muito qualificado. Claro, a equipe do Real Madrid também tem peças importantes. Duas equipes que têm elencos muito poderosos. Não é à toa que o Barcelona tem o Lewandowski na artilharia aí, na liderança da artilharia. O Real Madrid tem o Mbappé logo abaixo, tem o Rafinha, o Barcelona, tem o Vini Júnior, Real Madrid, tem o Lamine Yamal. Então vai ser um jogo bem interessante, vai ser um jogo de ataque contra ataque, não tenho dúvida. Então podemos buscar aqui o mercado nessa partida, o mercado para gols. Mercado para gols, por que não? A essa equipe aí do Lionel Messi. Então, vamos estar buscando o mercado para ambos marcas e vou estar deixando aí essa vitória do Barcelona, Barcelona com empate. Vamos agora para a França, Liga 1. Vamos para o jogo do Lens versus Lille às 16 horas. O Lens vem a 4 empates e uma vitória, ou seja, bateu mais de 1,5 em 3 de 5. E a equipe do Lille, 4 vitórias e um empate, bateu mais de 1,5 em 3 de 5. Nos últimos 2 confrontos, um empate e uma vitória do Lille. O Lille que aprontou na Liga dos Campeões diante do Real Madrid, hein? Não me falha aí. Venceu o Real Madrid
pelo placar de 1-0, vem na quarta colocação da França Liga 1 e a mesma pontuação tem o Lens, só que na quinta colocação. Ou seja, para essa partida, um jogo bem equilibrado, um jogo bastante técnico fisicamente, mas para essa partida, pelo momento das equipes, vou deixar um jogo para mais de 1,5. Vamos agora para o Brasileiro Série A. Temos aí Brasileirão Série A, Flamengo versus Juventude, 31ª rodada. O Flamengo do Felipe Luiz conseguiu eliminar a equipe do Corinthians, mesmo com um jogador a menos desde os 7 do primeiro tempo. Então, desde que o Felipe Luiz assumiu aí, o Flamengo vem de apenas uma derrota nos últimos 5 jogos, com a média de gol baixíssima, bateu menos de 2,5 nos últimos 5. E Juventude vem a 2 empates e 2 vitórias, bateu mais de 1,5 nos últimos 3, perdeu a última rodada por 5-3 para o Palmeiras. Último confronto, Juventude venceu atuando em casa. Na época, o técnico era o Roger Machado, hoje é o Jair Ventura no comando. O Flamengo busca vencer para tentar subir ainda mais no pilotão de cima aí da tabela. Então, vou estar deixando para vocês vitória do Flamengo. Ainda no Brasileiro, temos Palmeiras versus Fortaleza, início às 16h30. O Palmeiras busca a liderança, que atualmente é do Botafogo. A vantagem diminuiu para 1 ponto após o Botafogo tropeçar diante da equipe do Criciúma, atuando em casa. O Palmeiras precisa vencer e torcer para tropeço da equipe do Botafogo, então essa briga está muito boa. Eu acredito que o título desta competição vai ser decidido quando o Palmeiras enfrentar o Botafogo, então quem vencer ali deve ficar com esse título, como o Botafogo até mencionou em algum momento. O Fortaleza vem na terceira colocação, uma equipe do Nordeste, vem fazendo uma excelente temporada, principalmente no Brasileiro, vem brigando por título de qualquer forma, apesar da distância para o primeiro colocado ser de 5 pontos, está brigando pelo título. Se surpreender o Palmeiras, aí que vai brigar de vez por esse título. Só que enfrenta um Palmeiras do Abel Ferreira, bicampeão do Brasileiro, é o multicampeão português Abel Ferreira. Atuando em casa, vem a 4 vitórias e 1 empate, bateu mais de 1,5 em todos. O Fortaleza vem a 4 derrotas e 1 empate fora de casa, bateu mais de 1,5 em todos. Nos últimos 3 confrontos em casa, o Fortaleza venceu todos. E, aliás, o Palmeiras venceu todo e o Fortaleza venceu o confronto mais recente. Para essa partida não tem bicho de 7 cabeças, vou estar deixando Palmeiras para vencer e também vou acreditar no jogo para mais de 1,5 gols. Ainda no Brasileiro, temos aí Vitória versus Fluminense, início às 16h30. O Fluminense é uma equipe que luta contra o rebaixamento, só que se distanciou um pouco mais daquela zona lá de baixo. E a equipe do Vitória ainda pena ali na 16ª colocação. Ou seja, enquanto o Fluminense deu uma distanciada e briga por vaga na Sul-Americana, ou até mesmo beliscar alguma vaga na pré-Libertadores, a equipe do Vitória ainda busca se distanciar um pouco, já que é o 16º colocado. Então vai ser um jogo bem interessante, é na casa do Vitória. O Vitória atuando em casa costuma ser uma equipe forte, atuando em casa vem a 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, batendo menos de 2,5 em 4 de 5, e o Fluminense fora, 3 derrotas e 2 vitórias. Só para vocês terem uma noção, o Fluminense atuando fora de casa tem aí uma das piores campanhas do campeonato, tem uma das piores defesas essa equipe do Fluminense. Então, para essa partida, vou deixar a vitória com empate. Vamos agora para o Brasileirão Série B. Temos Ceará versus Paysandu, início às 17 horas. A equipe do Ceará atuando em casa, 5 vitórias consecutivas, não tem consistência técnica atuando como visitante, mas quando se fala atuando em casa, o Ceará tem autoridade em seu mando de campo. O Paysandu, 3 derrotas, 2 empates, 5 jogos que não vence fora, bateu mais de 1,5 em 4 de 5. O último confronto o Ceará venceu em casa, mas o último confronto nesta atual edição, quem venceu foi o Paysandu, 2-1. Na época o técnico era o Hélio dos Anjos, do Paysandu. Bom, a equipe do Ceará vem de um resultado adverso diante da equipe do Santos, que luta pelo título desse campeonato. Não tenho dúvida disso, que vai ser campeão. E a equipe do Ceará busca aí beliscar uma vaga dentro desse G4. Então, para essa partida, eu vou deixar Ceará para vencer o jogo. Ainda no Brasileiro Série B, às 17 horas, temos Mirassol
versus Ponte Preta. A equipe do Mirassol atuando em casa é uma equipe muito forte, vem a 3 vitórias e 2 empates, batendo menos de 2,5, menos de 1,5 gol nos últimos 5 jogos. E a equipe da Ponte Preta fora vem a 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória, bateu aí mais de 1,5 em 3 de 5. A Ponte que não conta mais com o seu treinador Nelsinho Batista, foi demitido. O último confronto venceu por um placar de 4-2. Esse resultado é de extrema importância para ambas as equipes. É aquele jogo de 6 pontos, porque o Mirassol precisa vencer para se manter dentro de G4 e a equipe da Ponte Preta precisa vencer para se distanciar ainda mais do um possível rebaixamento. Então vou deixar um jogo para Mirassol vencer essa partida. Ainda no Brasileiro, 31ª rodada, temos o jogo do Atlético Mineiro versus Internacional, início às 19 horas. A equipe do Galo vem a 3 empates e 2 vitórias, bateu mais de 1,5 em todos, vem de 5 jogos de invencibilidade, bateu ambos marcas em 4 de 5. É uma equipe que vem muito bem na Copa do Brasil e na Copa Libertadores, está aí na final da Copa do Brasil diante do Flamengo e está encaminhando também a sua final da Copa Libertadores diante do Botafogo. Venceu o River Plate em casa por um placar de 3-0. E a equipe do Internacional vem a 3 vitórias e 2 empates, ou seja, bateu mais de 1,5 em 4 de 5. É a equipe do Roger Machado. Desde que o Roger assumiu, essa equipe aí vem a 10 jogos de invencibilidade, conseguiu engrenar uma boa sequência. O último confronto o Galo venceu, atuando fora de casa, pelo um placar de 2-1. A equipe do Galo é uma equipe muito forte, principalmente atuando em casa com a dupla Hulk, Paulinho e agora o Davidson, ou seja, nos últimos 10 jogos apenas uma derrota, bateu mais de 1,5 nos últimos 6 jogos em casa. O Internacional fora bateu mais de 1,5 nos últimos 4 jogos fora. Lembrando, é a dúvida, o Galo vai poupar alguns jogadores para essa partida porque vai decidir aí a semifinal diante do River Plate lá na Argentina, venceu em casa por um placar de 3-0, mas é aquele dilema, meu parceiro. A equipe do River é uma equipe chata de se enfrentar, está muito incomodada pelo placar de 3-0 adverso que sofreu no solo brasileiro, então o Galo deve poupar com jogadores em minha visão de jogo. Então, sabendo disto, vou acreditar no mercado para mais de 1,5 gols e também um possível ambos marca, já que essa equipe do Inter aí é uma equipe cascuda, quer entrar aí num G4, tá no G6 atualmente, essa equipe do Internacional, então vai tentar surpreender o Galo de qualquer forma. O Roger Machado aí é um grande treinador. Vamos agora para o jogo das 19 horas, Bragantino versus Botafogo. A equipe do Braga não passa por um bom momento, bateu mais de 1,5 em 3 dos últimos 5 jogos. E lembrando, é uma equipe que não consegue vencer essa equipe do Bragantino há 6 jogos. Nos últimos 10 jogos vem de apenas uma vitória, atuando em casa. Não é o Bragantino que nós está acostumado ver os jogos. E a equipe do Botafogo é o Botafogo, meu parceiro. O Botafogo que vem arrasando os corações, apesar de ter desperdiçado aquele título na temporada passada para o Palmeiras. É o Botafogo que está brigando muito, principalmente pelo Brasileiro, pela Copa Libertadores. O Botafogo, atuando fora de casa, 2 vitórias e 3 empates, bateu menos de 2 gols e meio nos últimos 4 jogos. E lembrando que o confronto mais recente foi 1-1, ou seja, em 5 confrontos aí, o Botafogo venceu 1 e 4 empates, atuando fora de casa os últimos 5 confrontos de Botafogo diante do Bragantino. O Botafogo, atual líder, precisa vencer para manter a liderança caso o Palmeiras vença o Fortaleza. É vencer ou vencer para o Botafogo. É uma vida duríssima para o Botafogo. Venceu por um placar elástico o Penharol pela semifinal da Copa Libertadores, 5-0. Então, poderia ir com a equipe máxima aqui, mas acredito que deva preservar um ou outro jogador, mesmo tendo atropelado o Penharol. Acredito que o Botafogo deva poupar um ou dois jogadores nessa partida, mas precisa muito do resultado. Por mim, eu iria de força máxima. O Botafogo precisa do resultado, mesmo atuando fora de casa. Tem o Tiquinho Soares, que é grande jogador, tem o Salvarino, tem o Almada, tem o Luiz Henrique, o Igor Jesus. É o Botafogo que precisa vencer para continuar em busca desse título, porque um empate
perde a liderança para o Palmeiras. Então o Botafogo é vencer ou vencer. Então para essa partida, mesmo acreditando que o Botafogo possa poupar alguns jogadores, vou deixar aí um Botafogo com empate nessa partida ou um duelo para mais de 1,5 gols. Vamos agora para o nosso último prognóstico do dia, Brasileiro Série A, Criciúma versus São Paulo às 21 horas. O Criciúma atuando em casa vem a 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, bateu mais de 1,5 em 2 dos últimos 5, bateu menos de 2,5 em 4 dos últimos 5. São Paulo fora de casa não é uma equipe que vem arrasando os corações. Nos últimos 5 vem de apenas uma vitória, bateu menos de 2,5 em 5 jogos. O último confronto, quem venceu foi o São Paulo, atuando fora de casa na temporada 2014. E o último confronto nesta atual edição, São Paulo venceu novamente. Então, São Paulo precisa vencer, quer voltar aí ao caminho do G4, onde ele foi já nessa competição, e o Criciúma busca vaga na Sul-Americana e se afastar de vez a possibilidade de rebaixamento. Então, para essa partida, é um jogo bem equilibrado, um jogo duríssimo, não tenho dúvida disso. Vou deixar aí, um jogo para menos de 3 gols e meio. Rapaziada, essas são as nossas análises e prognóstico da rodada deste sabadão. Só que antes de finalizar, quer nos seguir e acompanhar ainda mais as nossas dicas, nos segue lá no nosso Insta, NerdBet, estarei deixando o link aqui na descrição e também o link do nosso canal, do nosso grupo do Telegram focado em aposta esportiva, logo abaixo aqui, para que vocês possam entrar e nos acompanhar. Então é isso, sem mais delongas, vou deixar aquele bilhete pronto maroto para que vocês possam faturar aquela graninha extra. Então a nossa primeira opção, vou estar deixando aí Napoli para vencer o jogo, Manchester City para vencer no primeiro tempo, Napoli para vencer o jogo, Manchester City para vencer no primeiro tempo e vou estar deixando também aqui para vocês Flamengo para vencer. É uma tripla de back ao favorito. Monte sua dupla, monte sua tripla da forma que achar melhor. Outra boa opção que vocês podem pegar é a vitória do Leverkusen. Leverkusen para vencer o jogo. Pode pegar ambos marca ou Barcelona com empate neste clássico. E pode pegar aqui uma vitóriazinha do Palmeiras ou quem sabe o mais de 1,5, preferência de cada um. Então é isso, se gostou, compartilhe o nosso vídeo. Até a próxima. Valeu!